Bora, pessoal, agora eu vou fazer aqui a correção da questão número 2. O exercício fala que tem um carro que ele tem 800 quilos. Então vamos marcar aqui, a massa do carro é 800 quilos. Esse carro está a 72 quilômetros por hora. Arruma aí que ficou faltando aqui, ó. É a velocidade com que o carro está se movimentando, ó, inicialmente 72 quilômetros por hora. Então, ó, o carro de 800 quilos a 72 quilômetros por hora, ou seja, aquele momento inicial da velocidade dele é 72. Por que que eu sei que é o inicial? Porque ele está freando. Ele vai frear, 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 até chegar numa velocidade final que ele vai parar, que no caso vai ser zero. Então ele está uma velocidade inicial aqui, 72 quilômetros por hora, até ele chegar numa velocidade final que é zero. E parar completamente após percorrer 25 metros. Então aqui o espaço que ele percorreu, o nosso ΔS, 25 metros. E a pergunta do exercício é: qual é o trabalho dessa força? Pessoal, então vamos por partes, porque eu quero que vocês entendam o conceito do exercício. Quando ele pergunta qual é o trabalho, você precisa lembrar que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de um determinado ângulo. Agora vamos simular essa situação. O carro está aqui, ó, andando por aqui. Aí esse carrinho aqui, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele vem, está indo, tal. Ele está a uma velocidade aqui, inicial de 72 km por hora. Só que existe um atrito entre o carro e o chão, e conforme o carro vai se deslocando para frente, ele vai perdendo velocidade até ele parar. Então isso daqui está dizendo o seguinte, ó, que um determinado objeto, ele tem aqui, ó, uma força de atrito empurrando ele para cá, e ele tem um deslocamento que está acontecendo para cá. Ou seja, o carro está andando, está indo para frente até parar, graças a essa força de atrito contrária que está impedindo o movimento dele de continuar. Então ele vai parar uma hora por causa do atrito. Percebam aqui que trata de um trabalho que vai dar negativo. Por quê? Porque eu tenho a força para um lado e o meu deslocamento do objeto para o outro lado. Legal. Agora que você entendeu isso, vamos lá então. Como? Qual é o ângulo formado entre a força e o deslocamento? Ó, força e deslocamento. Então vamos imaginar o seguinte, ó, a força de atrito está para cá e o carro estava se deslocando para cá. Entre esses dois, ó, se eu juntar esses dois vetores junto aqui, eu tenho um ângulo aqui de 180 graus. Então, trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno de 180. Se você pegar aí na sua calculadora, pessoal, você vai ver que cosseno de 180 dá menos 1. Então, aqui vem a explicação por que esse trabalho dá negativo, tá? Por que esse meu resultado vai dar negativo. Agora vamos tentar buscar táticas para a gente resolver. Para eu poder determinar o trabalho, eu preciso do valor da força. O deslocamento eu tenho. Qual que é o deslocamento desse objeto? 25 metros. Agora a força que eu não tenho, é o que falta para eu calcular. Então vamos partir para a fórmula da força. O que eu sei de força? Eu sei que força é massa vezes aceleração. A massa desse objeto aqui nós temos, ó, ela vale 800 quilos, mas eu não tenho o valor da aceleração. Muito bem, então essa é a grande problemática do nosso exercício, determinar a aceleração. Toda vez que eu quero calcular a aceleração, vocês precisam usar uma dessas três fórmulas aqui, ó. Ou essa aqui, do sorvetão, ou essa outra que eu falei na videoaula anterior, que é o Torricelli. Qual dessas três vai me dar como resultado a aceleração? Então vamos ver. Se eu quero usar a primeira do Volvat, essa aqui, eu quero descobrir o A. Eu tenho o valor do tempo? Não tenho. Eu não tenho quanto tempo esse objeto ficou demorando para percorrer os 25 metros. Então essa fórmula não dá certo. Vamos ver a segunda fórmula do sorvetão? Também não dá certo porque ela precisa do tempo. Ó. Eu não tenho tempo. Então, quando não é dado o tempo, a única fórmula que serve para a gente é a fórmula do Torricelli, essa aqui, ó. Agora é simples, vamos só resolver.
qual que é a velocidade final desse objeto? É zero, porque ele começou a 72 e foi freando por causa da força de atrito. Então, 0 ao quadrado. Cuidado que a velocidade inicial está em quilômetros por hora. Pessoal, vocês lembram como que a gente converte 72 km por hora para metros por segundo? Eu divido o resultado por 3,6. Isso vai dar 20. Vamos marcar aqui, ó, 20 metros por segundo. 20 ao quadrado. 2 vezes o valor da aceleração que eu quero descobrir e o espaço percorrido, 25 metros. Então, olha quanto que dá a aceleração aqui. 0 é igual a 400 mais 25 vezes 2 dá 50 vezes A. Eu vou passar para cá os 50. Então, vai ficar menos 50 vezes A é igual a 400. Quem que vai ser o A? 400 dividido por menos 50. Isso vai dar menos 8. Menos 8 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, pode adotar só o valor do 8, tá? O sinal negativo na aceleração só indica que o corpo está perdendo velocidade, que ele está freando. Então, eu já descobri aqui o valor da aceleração como 8. 800 vezes 8 dá 64,00, dá 6.400 newtons. Pronto. Então, ó, o negativo aqui veio por causa do cosseno de menos 80, significa que o corpo está em sentido contrário. Então, vai ficar menos o valor da força, que é 6.400, vezes a distância percorrida, pessoal, que é 25. Então, o nosso trabalho é 6.400 vezes 25, dá 160.000 joule. E normalmente é a mesma coisa que a gente fazia no Newton e no quilonewton, no Pascal e no quilopascal. Eu converto isso aqui em quilojoule, tá bom? Ó, 1 quilojoule vale 1.000 joule, certo? Então, 160.000 joule é só eu dividir esse resultado por 1.000. Então, eu posso escrever isso daqui assim. Trabalho é igual a 160 kJ. Pessoal, qualquer dúvida, não fiquem com vergonha. Pode me mandar uma mensagem que eu ajudo vocês. Um beijo, galera!